Muito boa tarde, galerinha. Muito boa tarde. Pois é, tamo aí de novo. Bom, para quem me acompanha aí, sabe muito bem quem eu sou. Sou Peterson Carvalho dos Santos. Tenho um canal no YouTube chamado Hashtag o cara da live, que provavelmente depois esse vídeo vai estar lá. Quem quiser seguir lá é só curtir, se inscrever no canal. E quem quiser compartilhar essa live aí, fique à vontade. Vocês sabem muito bem que eu gosto de fazer lives. E depois eu coloco essas lives lá no Facebook, no YouTube, né? Então, muitos são os assuntos importantes da semana, né? E de grande destaque para nós brasileiros. Eu poderia estar falando de muitos assuntos, muitos. Um deles foi o caso da menina Ágata, de 8 anos, que morreu com uma bala perdida na favela, em uma das favelas do Rio de Janeiro. Pois é, não vou falar isso, porque existem profissionais de segurança, existem especialistas e existem também youtubers e pessoas com mais conhecimento na área do que eu para poder falar sobre isso. Muito boa tarde, Lúcio, grande amigo lá de Belo Horizonte. Pois então, eu poderia falar também a respeito da fala do nosso presidente lá na ONU e também poderia entrar no assunto da garota Greta que teve os sonhos roubados, sabe-se lá por quem, porque uma pessoa que é bancada por um bilionário que anda de veleiro, que estuda numa das melhores escolas do mundo, que vive num dos melhores países do mundo, teve os sonhos roubados. Que sonhos tive eu então? Né? Que sonhos tivemos nós, meros mortais brasileiros? Eu não vou falar sobre isso porque, por exemplo, um dos canais que eu assisto, que é o canal do Ferreira, né? Ele é um cara muito bom, ele já abordou esse assunto. Eu acho muito interessante, não tem mais nada para colocar ou para tirar a respeito do que ele falou, entre outras pessoas aí que falaram a respeito, né? O jornalista da Band, que agora me fugiu o nome, que também disse que não comprou o discurso pronto daquela menina de 16 anos que nunca passou fome na vida, que nunca passou necessidade e agora está dando uma de salvadora do mundo. Para aqueles que também não compraram aí, né, essa representação de um indígena só brasileiro, que é aquele, né, eu esqueci o nome daquele indígena também, que está lá apertando a mão do Macron, andando de bracinhos dados, que não sabe sequer falar a língua brasileira, né, que somos brasileiros, não sabe sequer falar a língua que hoje é o povo que protege eles, que ajuda eles de todas as formas, não tem moral nenhuma para representar ninguém lá fora. Eu poderia falar de inúmeras coisas, mas eu vou abordar, né, apenas dois assuntos. Um deles vai ser muito rápido. Você, pai e mãe, já parou para pensar que existe hoje um homem de 31 anos que está todos os dias junto com seus filhos e suas filhas de 12, 13, 11, 10 anos, que todos os dias está entrando na cabeça das suas crianças, dos seus adolescentes, dos seus jovens. Este homem barbado, rico, muito mimado, ensina crianças a entrar no canal do YouTube de forma anônima, ensina como os pedófilos conseguem em seus vídeos, suas fotos e muitas outras maneiras para atrair crianças. Este homem barbado está todos os dias ensinando coisas que não prestam, como por exemplo, a rir da sua fé que é católico, como ele zombou e criticou e chamou de filhos da puta aqueles que estavam fazendo a procissão de uma santa numa cidade onde ele estava se apresentando. Eu sou evangélico, mas respeito
muito qualquer tipo de religião. Quiser vir falar comigo sobre religião, nós vamos conversar. Há quem diga que religião não se discuta. Eu digo que religião se conversa. Assim como política deve ser também conversada. Você, pai e mãe, já parou para pensar que este homem de 31 anos, que tem uma fortuna desconhecida, que tem uma grande visibilidade na mídia, está manipulando a cabeça de seus filhos para que eles te desobedeçam, para que eles cometam pequenos delitos na internet, para que eles se envolvam num submundo da Deep Web que ele ensina em um de seus vídeos no canal dele. E sim, estou falando do Felipe Neto, aquele homem de 31 anos, de cabelo colorido, que se faz passar por um adolescente que agora do nada resolveu sair do país. Em meio a alguns murmúrios de que uma adolescente ou algumas adolescentes estariam processando ele por assédio sexual, ele resolve sair do país. Se é verdade a história, eu não sei. Mas como eles costumam fazer com o presidente, tudo que é notícia, eles dão aquele boom de divulgação. Eles dão aquela expandida na mentira. Por mais que seja mentira, mas você já parou para pensar que existe hoje um homem de 31 anos que tem todos os seus desejos sexuais bem decididos, indo em shoppings, indo em palestras, indo em escolas e tendo minutos preciosos a sós com seus filhos menores de idade. Vocês já pararam para pensar que esse homem está usando uma fantasia de adolescente de cabelo colorido? Eu acho que ninguém tinha pensado por esse lado. Porque é estranho um youtuber que simplesmente do nada começa a falar tanto sobre um assunto que é a pedofilia e entra nesse mundo e submundo de uma forma tão agressiva como ele entrou nas últimas postagens dele. Qual é o interesse real do Felipe Neto? Seria trazer mais crianças e adolescentes para esse submundo? Ou seria proteger elas? Qual a real intenção deste homem de 31 anos com uma fortuna suficiente para pagar bons advogados? Eis a pergunta. Mas vamos ao assunto mais contundente da semana. O nosso Supremo Tribunal Federal. Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que tive o prazer, de fazer campanha para o senhor enquanto o senhor estava acamado, devido a uma tentativa de assassinato, gostaria que o senhor prestasse muita atenção nessas humildes palavras. Eu realmente não sei quem foi que escreveu, eu esqueci de pegar o nome, mas eu achei muito interessante o texto. O texto diz o seguinte: quando eu vi o povo de verde e amarelo sendo enxotado da porta do STF com balas de borrachas e bombas de gás lacrimogêneo, minha percepção da realidade mudou. Hoje temos o PT governando o país através do STF, o PSDB governando do outro lado, através da Câmara e Senado, com os seus partidos satélites, como o DEM, e o presidente Bolsonaro com os seus ministros no meio, tentando diminuir os impactos para a população, que em outra ponta, essa parte da população está entre parênteses, que ainda consegue trabalhar e produzir, fecha parênteses, segue segurando a economia através do pagamento de impostos, para o Brasil não afundar de vez, só com a não aprovação das reformas estruturais encaminhadas pela presidência, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e seus comparsas na Câmara, Senado e STF deram um prejuízo mínimo de 1 trilhão e 500 bilhões ao Brasil somente esse ano. Perdemos a guerra para o establishment. Eu realmente não sei o que significa establishment, mas alguém deve saber o que é isso.
Nossas forças armadas se renderam aos inimigos da pátria. Nossas forças de segurança auxiliares obedecem suas ordens e não deixarão de atacar o povo, se preciso for, como bem vimos no último dia 25. Não, no último dia 26, desculpe. Se o povo protestar, levará bala de borracha e bomba de gás lacrimogêneo. E quando os protestantes se intensificarem num futuro desolador próximo, muitos perderão suas vidas e serão presos, sem que a economia, para quando me aposentar... Opa, desculpa, eu pulei aqui. E serão presos, sem que haja ninguém para os defender. Só me resta trabalhar, juntar algumas economias, para quando me aposentar, sair do país e tentar viver o final do tempo com um pouco de dignidade em outro país. Olha que interessante esse pequeno texto. Há cerca de um ano atrás, o pensamento de 80% dos brasileiros era: vou vender tudo que eu tenho aqui e vou para um outro país qualquer para viver. Porque aqui você só sobrevive. E agora, esse pensamento ressurge como um velho fantasma por conta de 9 homens e 2 mulheres. Poderosos eles, não? Interessante o quão poderoso podem ser aqueles que deveriam guardar a lei, a justiça, aqueles que deveriam ser imparciais. Mas como podemos simplesmente ter pessoas imparciais guardando a nossa tão gloriosa Constituição, a nossa tão sonhada justiça igualitária, quando o primeiro, José Celso de Mello Filho, foi indicação presidencial de José Sarney. Família Sarney é dona praticamente de um estado. Manda e desmanda, elege somente quem quer, faz rua somente quando quer. Suas mansões são enormes, mas nada de impostos são pagos delas. Marco Aurélio Fernando Collor de Mello foi quem o colocou lá. Aquele que saqueou o Brasil, fugiu para a França, se não me engano, e depois voltou. E está lá. Está lá. Como um político, um bom político. Gilmar Mendes, Fernando Henrique Cardoso, né? Como dizia Fernando Henrique Cardoso. Gilmar Mendes, que se mostrou tão insatisfeito, né, quando descobriram-se os muitos desvios da Petrobras, que iria o PT simplesmente se tornar invencível, imbatível, porque tinha dinheiro suficiente para se manter no poder por muito tempo. E agora simplesmente se tornou um dos maiores solta-bandidos que a história do Brasil já conheceu. O homem que preventivamente já deu um habeas corpus a um jornalista que estava em conluio com hackers invadindo telefones de ministros e do próprio presidente da República. Preventivamente, sem nem sequer o presidente ou qualquer um dos ministros ter mencionado ou ter inclinado-se à vontade de ir lá prestar uma queixa formal contra o jornalista Glyn, ele já preventivamente deu um habeas corpus. Interessante, não? Ricardo Lewandowski, Luiz Inácio Lula da Silva, foi quem o colocou lá. Bom, não precisamos falar mais nada. Foi o presidente mais corrupto da história do Brasil, que hoje está preso por ter desafiado Deus, quando disse que nem mesmo Jesus Cristo poderia levá-lo preso. É lá que ele se encontra e provavelmente é lá que ele irá morrer, pois aquele que desafia Deus não sobrevive muito.
para contar a história. Carmen Lúcia, outra indicação de Luiz Inácio Lula da Silva. O que dizer? José Antônio Dias Toffoli, Luiz Inácio Lula da Silva. O cara que foi rejeitado até mesmo num teste para ser advogado, hoje ele é presidente do STF. Interessante. Luiz Fux, Dilma Rousseff foi quem a indicou. Rosa Maria Pires Weber, Dilma Rousseff. Luiz Roberto Barroso, Dilma Rousseff. Luiz Edson Fachin, Dilma Rousseff. E por último, Alexandre de Moraes, Michel Temer. O cara que foi presidente durante 2 anos e em menos de 4 meses depois estava sendo preso e, lógico, sendo solto de novo pelo então ministro Gilmar Mendes. Interessante como simplesmente você não pode confiar aquilo que é mais sagrado de um país, que são as leis, a homens que foram indicados, homens e mulheres que foram indicados por corruptos, por pessoas que na sua história política não fizeram outra coisa a não ser roubar dos cofres públicos. A visão que eu tenho e que todo brasileiro tem é de que nada, além de garantir um bom advogado para uma futura condenação, foi o que eles fizeram. Nada além disso. Eles simplesmente se precaveram. Um dia, talvez, entre um presidente que vai descobrir que eu roubei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá alguém de minha confiança para que um dia se torne meu advogado na mais alta Suprema Corte do país. Quantos casos vocês viram nos últimos dias serem julgados de algum remédio, de alguma doença rara, que alguém precisava, que precisa ser votado, que precisa ser discutido no STF? Nenhum. Mas eles estão 48 horas por dia à disposição de um ex-presidente que está preso. É 48 horas por dia, loucura? Mas você já viu com que rapidez é atendido os pedidos de ex-presidentes que estão com seus nomes na Lava Jato? E agora, por último, foi-se voltado essas pautas bombas que muitos estão aproveitando a saída do presidente que estava fora do Brasil para colocar em prática seus muitos parágrafos, suas muitas linhas de muitas coisas que ninguém vai entender, para que eles apenas possam roubar como caixa 2, para que eles possam apenas continuar saqueando os cofres públicos, para que eles possam apenas terem a certeza de impunidade. Vocês já pararam para pensar que somos 200 e alguma coisa milhões de brasileiros? Votantes, somos no mínimo uns 70 milhões. Vamos colocar que somos 75 milhões contra 11 pessoas. Mas eu quero juntar mais 2 pessoas que são importantíssimas nessa equação. O presidente da Câmara do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados. São 13 pessoas contra 75 milhões. Será que essas pessoas são realmente tão poderosas a ponto de destruir um sonho de um Brasil livre, de uma justiça igual, de uma justiça imparcial? Será que essas 13 pessoas são realmente tão fortes e tão poderosas a ponto de destruir a esperança que um homem esfaqueado deu a nós? Será que realmente essas pessoas são tão poderosas a ponto de corromper um homem com 30 anos de história política sem corrupção? Ou será que ele foi apenas mais um que enganou a todos nós? Agora eu me dirijo somente ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Senhor presidente da República, gostaria muito
de ter a certeza de que o Senhor não é apenas mais um que enganou a nação brasileira. Mas na Bíblia, aquela qual eu fui instruído quando criança, está escrito: maldito o homem que confia no homem. Mas ainda tenho esperança que o Senhor faça aquilo que anseia o povo brasileiro. Feche o STF. Coloque os ministros do STF, todos eles, sem exceções, atrás das grades. Faça-se uma investigação minuciosa em contas bancárias, vidas particulares e tudo mais. Coloque o Brasil de uma vez por todas no caminho da prosperidade. Porque para ter progresso é preciso ter ordem. Mas só vamos ter ordem quando essas 13 pessoas saírem do poder fictício que eles têm do país. Porque somos 75 milhões de votantes, somos mais de 200 milhões de brasileiros. Será que realmente o senhor presidente da República acha que se tomar uma atitude tão radical quanto esta, não terá apoio do povo? O senhor realmente não vai ter apoio de bandido, de traficante, de artista que mantém o tráfico de droga fumando maconha. O senhor não vai ter apoio de jornalista que mantém o tráfico de droga usando cocaína em suas festinhas particulares. O senhor realmente não vai ter apoio de pessoas de má fé, de má índole e que simplesmente querem que o país se lasque. Mas o senhor vai ter apoio, com toda certeza, do seu Zé que levanta às 5 horas da manhã para trabalhar de servente de pedreiro e pega 3 conduções para chegar lá. O senhor vai ter da Dona Maria, que lava roupa todos os dias para garantir R$ 10 para ajudar na renda de casa. O senhor vai ter apoio de todos aqueles que se consideram pequenas engrenagens, mas que mantêm o país funcionando. Senhor presidente da República, humildemente, em nome da população brasileira, eu peço para que o senhor venha de encontro aos anseios do povo e tire esses criminosos da mais alta corte do país e coloque lá pessoas realmente engajadas com o país, patriotas, pessoas que realmente entendam o que é uma justiça imparcial, pessoas que estejam lá para julgar casos que realmente são necessários para a melhoria de vida das pessoas. Senhor presidente, não queira ser um presidente, como eu posso dizer, um presidente flash. Um flash é como um cometa, não queira ser um presidente cometa, com uma breve passagem, com uma breve esperança, com um breve sonho. Porque hoje todos nós que votamos no Senhor, e até mesmo os que não votaram, têm esperança de que o país pode melhorar. Mas muitos de nós estão se voltando para a ideia de que nos resta trabalhar, juntar um dinheiro para na velhice viver dignamente em um outro país. Eu espero que não é isso que o Senhor queira para o nosso país. Não queira ser apenas um cometa passageiro que vem, traz o seu brilho, traz a sua esperança, traz o seu sonho e vai embora. Seja um presidente firme, forte. E tenha certeza que terá o apoio de toda a nação brasileira. Porque é descaradamente que eles estão zombando da justiça. Eles usam de várias artimanhas simplesmente para defender uns aos outros. Enquanto o STF julga incorreto todos aqueles horários incansáveis de trabalho dos agentes
que deram suas vidas praticamente para colocar atrás das grades corruptos como Luiz Inácio Lula da Silva. Lá está o presidente da Câmara dos Deputados aumentando o fundo bilionário dos partidos políticos, porque ele acha que a democracia precisa de partidos políticos. Mentira! A democracia precisa de leis que funcionem. A democracia precisa de políticos engajados com a vontade do povo. A democracia precisa da liberdade. E para a democracia viver, ela precisa, sim, do povo e não de partido político. Partido político precisa sim do povo. O povo não precisa de partido político. Enquanto Davi Alcolumbre simplesmente vai engavetando tudo. A CPI Lava Toga, que poderia ou não, talvez, na visão de alguns ou na visão de outros, trazer problemas, talvez uma guerra, um conflito interno de poderes, Davi Alcolumbre vai apenas engavetando. Quando vimos escancaradamente que a Polícia Federal tenta, de alguma forma, prender 1 ou 2 ou 3 corruptos, Davi Alcolumbre vai apenas engavetando. Temos o arrombador, que é o presidente Rodrigo Maia, o cara que se acha o Deus, aumentando descaradamente o fundo partidário. E temos o engavetador Davi Alcolumbre, deixando tudo para amanhã. Não tem pressa. Amanhã a gente vê. Amanhã a gente vota. Quem sabe depois de amanhã. Está fechando um ano, senhor presidente. E a tal da ditadura não começou. Não estamos pedindo uma ditadura contra o povo, porque é isso que o STF fez. Mandou os seus cães de guarda para cima de um povo inocente, desarmado, e que estava lá apenas fazendo o que a Constituição brasileira permite a eles, expressando a sua vontade. Ditadura é que o STF está fazendo com a população brasileira. Mas eu vejo um presidente tão paciente, tão amoroso, tão carinhoso com seus inimigos, que estou inclinado a pensar que talvez esses inimigos sejam apenas inimigos do povo. Senhor presidente da República, com todo o respeito e carinho que tenho pela pessoa do senhor, pedimos, imploramos uma posição, mas não apenas com palavras, queremos atitudes, queremos o nosso país de volta, queremos a nossa justiça de volta, queremos a nossa Suprema Corte de volta, queremos os piores homens que a Constituição já pôde ter em sua roda presos. Queremos o Supremo Tribunal Federal sobre intervenção. Mas não precisa ser apenas militares, não. Faça igual você fez com os ministérios, senhor presidente. Coloque lá pessoas capacitadas. Porque se tem uma coisa que o senhor fez muito bem no seu governo, foi escolher um time de ministros que sabem muito bem o que está fazendo, cada um na sua área. Mas de que adianta um bom time de defesa se o time de ataque joga contra? Senhor presidente, está mais do que na hora de o senhor tomar uma atitude de extrema direita. Para quem gostou, muito obrigado. Para quem não gostou, muito obrigado também. Quem quiser, compartilhe esse vídeo e mande para frente. Quem sabe, de um por um, a gente consiga mudar o futuro da nossa nação. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.